Quem não se lembra do clássico episódio da série Chaves, A Catapora da Chiquinha, em que todos da vila pegam a catapora. O único que não pegou foi Chaves, que tanto queria suas pintinhas vermelhas que até o calção da Dona Florinda tinha. Procuramos um especialista para melhor entender a catapora. Bom dia, doutor. Então o assunto aí da nossa semana é a catapora. O nosso público aí quer saber o que é essa doença. Catapora é uma doença viral que é causada por um vírus chamado vírus da catapora, que é um vírus o herpes vírus, e é uma doença febril que é muito comum em crianças, mas que também pode acometer adultos e até idosos, né? Normalmente é uma doença que começa com sintomas inespecíficos de febre, moleza, dor de cabeça, e aí isso, depois de 2 dias mais ou menos, começa a aparecer o que é a característica maior da catapora, que são as pequenas bolhas, né, que a gente chama de vesículas. A partir desse momento, né, inclusive um dia antes do aparecimento dessas bolhas, vesículas, a pessoa já está transmitindo a doença, né? Por isso que ocorrem muitos surtos dessa doença, porque é uma doença altamente contagiosa. Normalmente na infância, ela passa de maneira mais tranquila, né, sem muitas complicações. E no adulto ou em pessoas que têm a imunidade mais baixa, ela pode complicar, né, de forma mais severa, tanto na intensidade do aparecimento dos sintomas, como também no surgimento de outras complicações. É uma doença que é transmitida de uma pessoa para outra, né? Então esse vírus ele passa quando a pessoa conversa, espirra, fala, tosse, ela através da gotícula, que é uma pequena gota que sai da boca, do aparelho respiratório, então passa de uma pessoa para outra. E aquela pessoa, depois de um período de incubação de 10 a 20 dias, vai ter os sintomas da doença. E o tratamento, como é que funciona? Normalmente, como é uma doença muito comum na infância e normalmente é benigna, não se recomenda um tratamento específico. O tratamento são só tratamentos sintomáticos, né? O controle da febre, da dor no corpo, né? Com medicações analgésicas, né? E o controle também das lesões de pele, né? Com algumas soluções que utilizam permanganato para ajudar a secar de forma mais rápida, né? E evitar que essas lesões infectem. Mas em casos mais graves, como por exemplo nos adultos ou até em pessoas que têm imunidade mais baixa ou porque estão usando alguma medicação que baixa a imunidade ou por alguma doença, né, com as doenças que causam baixa na imunidade, né, ou por ser idoso, que também é uma causa de diminuição da imunidade, está indicado um tratamento específico contra esse vírus, que é o antiviral chamado aciclovir. Doutor, existe um meio de prevenção? Na verdade, a prevenção maior é a utilização da vacina, né, que é uma vacina que é disponível desde a infância, né? Infelizmente não está dentro do calendário oficial do governo, mas se pode encontrar nas clínicas de vacina, né? Então, a vacina a criança de 1 ano já pode se vacinar, e o adulto que por acaso não tenha tido a doença, que quando a pessoa tem a doença, ela fica protegida contra o restante da vida, contra a catapora, né? Ela pode, na verdade, manifestar uma segunda forma desse vírus, que é o chamado zoster, ou o pessoal chama popularmente de cobreiro, que é uma segunda manifestação da catapora, mas a catapora mesmo, normalmente, não se manifesta. Esse zoster, né, cobreiro, ele se manifesta assim, pode se manifestar muitos anos depois da pessoa ter a catapora, porque o vírus pode permanecer incubado no resto da vida dentro do organismo, e normalmente isso só acontece quando a pessoa está com uma baixa na imunidade. Doutor, e quais são os sintomas? Os sintomas são mais sintomas locais, porque o cobreiro ou o zoster, ele se manifesta sob a forma de vesículas, semelhantes à da catapora, só que só no local que um nervo, né, está responsável por aquele local. Então é uma doença mais localizada. E aí a pessoa pode sentir dor no local, que é a coisa mais comum, a dor forte, que aí tem que controlar com analgésico, né? Normalmente fazer o antiviral
e controlar também as vesículas para elas não infectarem. Doutor, catapora é aquela doença que a gente não pode coçar as bolhas porque fica a marca, não é? A catapora tem que ter o cuidado com essas vesículas, né? Normalmente, essas vesículas ou essas bolhas pequenas, elas evoluem, né? Começa com uma pápula que a gente chama, né? Que é um carocinho, depois aparece a vesícula e, por último, formam-se a forma cicatricial, né? Que são as crostas. Então, durante esse processo, é bom a pessoa ter cuidado para não pegar sol, né? Porque pode dar mancha. Não deve arrancar aquelas crostas, porque também a pele que está se formando ali embaixo ainda é uma pele imatura, pode também deixar mancha, né? Inclusive deixar uma cicatriz no local onde coçou e arrancou. E o próprio ato de coçar, ele pode levar a complicações, que são as complicações de infecção bacteriana no local, né? As complicações mais comuns dessa doença são justamente as infecções bacterianas locais, né, no lugar das vesículas. A pessoa coça e na unha da gente tem bactéria, porque mora lá já, é coisa comum, e acaba infectando a vesícula. Aí pode dar problemas mais graves, né, pode dar até uma pneumonia ou uma infecção do coração se cair na corrente sanguínea e ir até lá, né, que aí é uma coisa muito mais preocupante do que a própria catapora. Doutor, e quais seriam as complicações mais raras da catapora? Em relação a outra preocupação da catapora, né, são as complicações mais raras, né, que as mais comuns a gente falou, que é a infecção local, né, e pode dar até pneumonia ou outras infecções bacterianas. Mas as mais raras é a encefalite, que é uma afecção grave, né, que pode ser causada pelo próprio vírus da catapora e pode levar até ao óbito, né. E aí é uma coisa que se tem que se preocupar, por isso que é importante a prevenção com a vacinação, que é a única prevenção possível. Lembrar também que as pessoas com catapora, elas devem se afastar do convívio com pessoas que não tiveram a doença, né? Deve sair, não ir trabalhar, não ir para a escola, porque é uma doença, como eu falei, altamente contagiosa, né? Então, um dia antes do aparecimento das vesículas até o desaparecimento completo, a formação de crostas em todas as lesões, a pessoa está transmitindo. Então, só pode voltar ao convívio, né, com pessoas suscetíveis quando não tiver mais nenhuma vesícula.